Oi, gente, meu nome é Guilherme Costa, eu sou membro da Comissão de Parcerias Institucionais da MDIO Interact Brasil e sejam bem-vindos ao quarto Brasil em Palavras. Bárbara Moraes é economista, escritora e podcaster, nascida em Brasília. É autora de várias obras de ficção científica e fantasia, como a trilogia Anômalos, uma distopia juvenil, contos em grandes coletâneas como Aqui Quem Fala é da Terra e Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez, e um roteiro de HQ, além de ter um podcast dedicado a histórias de vampiros, o Pode Entrar. Oi, Bárbara. Oi, tudo bem? Tudo? A gente pode começar já com as perguntas? Pode? Então vamos lá. Você estuda uma área que muitas vezes as pessoas não relacionam com a escrita, que é a economia. Então, como que essa área, a economia e todo o curso te ajudou a criar suas histórias? Então, eu sou muito dispersa. Essa é uma palavra que, enfim, as pessoas veem de forma negativa, mas eu vejo de forma um pouco positiva. Assim, eu tenho vários interesses em várias coisas e eu preciso estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo em áreas diferentes para poder rodar direito, assim, para poder funcionar direito. E eu não acho assim, tipo, claro que são duas áreas diferentes, escrever ficção e economia, mas uma coisa para mim alimenta a outra, assim. Eu estou terminando o mestrado agora e, tipo, a escrita acadêmica é fundamentalmente diferente da escrita de ficção, mas me ajuda, ter essa experiência em escrever ficção me ajuda muito para escrever, para, tipo, saber ter uma rotina para poder escrever as coisas acadêmicas e tudo mais, né? Além disso, a economia em si, ela me ajuda muito a ter ideia para escrever. Porque eu gosto muito, meu primeiro livro foi uma ficção científica, né, baseada, que eu tive a ideia no meio de uma aula de ciências políticas, sabe, quando eu ainda estava na graduação. Então, assim, a economia, como ela analisa a nossa sociedade, assim, problemas da nossa sociedade, como a nossa sociedade se relaciona com a escassez, ou a não escassez, né, enfim, ela acaba me dando muito alimento para a ficção especulativa que eu escrevo, sabe? Agora eu estou estudando muito sobre instituições e, tipo, com isso eu consigo, me ajuda bastante na hora de, sei lá, escrever uma fantasia e criar um mundo, e aí ele já me dá, tipo, ferramentas para poder construir isso, sabe? Porque eu já faço uma análise da nossa sociedade, enfim, de forma consistente, sabe, o tempo inteiro. Então, pelo que você está falando, tudo para você pode ser uma inspiração. Então, como que funciona o seu processo criativo, já que a inspiração pode vir de qualquer lugar? Então, é meio louco. Resumo, o meu processo criativo é meio louco. Enfim, o que eu faço em geral? Eu tenho várias ideias, eu tenho muitas ideias, assim, e aí eu escrevo, eu tenho um caderninho com ideias, sabe? E aí eu vou escrevendo elas e vou trabalhando em cima delas. É como se eu tivesse um fogão e estivesse preparando, sei lá, 5 pratos ao mesmo tempo. Entendeu? E aí as ideias são os ingredientes que eu vou jogando nelas. E aí o que pode acontecer? Pode ter uma ideia que vai ser um prato novo, mas pode ter uma ideia que eu tenho, tipo, sei lá, um conceito que depois eu volto e vejo que combina bem com a outra coisa outra ideia que eu tive antes, sabe? Aí, em cima disso, eu vou juntando, vou tendo ideia e juntando até eu ter um prato completo, né? E aí, só quando eu tenho esse prato completo que eu escrevo o livro. Uhum. Então, assim, às vezes demora muito. O que eu estou escrevendo agora, eu tive a ideia em 2013. Nossa, É, fazem 7 anos. exatamente. Os seus livros, eles costumam sempre ter uma fantasia, uma ficção científica em todas as suas histórias. E eu queria saber se a fantasia e a ficção científica sempre te acompanharam, se é alguma coisa que você tem, que você gosta desde criança, ou se você foi desenvolvendo. Não, eu gosto desde criança, assim, quando eu consigo lembrar, assim, para mim, o divisor de águas, de fato, foi Harry Potter. Eu sou dessa geração que cresceu com Harry Potter. Quando o Harry Potter tinha 13 anos, eu tinha 13 anos nos livros, né?
quando lançou o quarto livro com ele com 14 anos, eu tinha 14 anos, sabe? Então, assim, eu li cada livro que saiu mais ou menos na mesma idade dele. Então, eu cresci com isso. E aí, depois que eu li o primeiro Harry Potter, eu fiquei meio doida atrás de qualquer coisa que fosse parecida, sabe? Aí, nisso, eu li Senhor dos Anéis. Eu li um autor que nem é tão conhecido aqui no Brasil, que é o Terry Pratchett. Mas ele já saiu, ele tem livros publicados aqui. Então, aí eu fui procurar livros que fossem parecidos, sabe? De fantasia. E acabei caindo na ficção científica também, que é uma coisa que eu gosto muito, assim. Porque, enfim, eu gosto muito dessa coisa de e se, né, que a ficção especulativa tem, que é a fantasia e a ficção científica, que pode até ser no nosso mundo, mas é o nosso mundo um pouco modificado, sabe? E, tipo, o que acontece, quais são as consequências disso. Eu também assisti Buffy quando eu era pequena, tipo, eu acompanhei e vi da metade para o final quase todo. Eu tava lembrando esses dias que eu vi entrevista com um vampiro, eu tinha 9 anos, que eu vi com os meus primos, minha mãe nem sabia, enfim. Então, assim, eu acho que desde pequena eu não só tive uma exposição, mas eu sempre procurei e sempre gostei muito dessas histórias assim, sabe? Uhum. E outra coisa que a gente consegue ver que é uma coisa que você gosta bastante é vampiros, né? Você tem um Sim. podcast destinado a vampiros. Uhum. Eu queria saber como que isso começou e quem é a sua maior inspiração nesse assunto, então, tipo, para contar a história de vampiros. Sim. Então, começou quando eu tinha 9 anos e eu vi Entrevista com o Vampiro. O Entrevista com o Vampiro, para quem não sabe, é um filme que saiu em 94, que é baseado num livro de 1979, escrito pela Anne Rice. E aí eu vi isso, e aí eu comecei a achar vampiro super legal, e aí na minha adolescência eu comecei a jogar um RPG, que é Vampiro à Máscara. E eu joguei Vampiro à Máscara a minha adolescência inteira, assim, basicamente. E aí eu lia, tipo, li Anne Rice, tudo que aparecia de vampiro eu lia, sabe? Crepúsculo também, quando chegou, eu li, gostei muito, eu li super rápido, assim. Eu acho muito interessante o que ela faz com vampiros, a Stephenie Meyer, sabe? Muita gente critica, mas eu acho uma adição interessantíssima a tipo, essa mitologia de vampiro que a gente tem na cultura pop. E aí, depois de Crepúsculo, teve uma explosão, né, de livro de vampiro. E aí eu li basicamente tudo que eu conseguia, enfim, pegar. E eu acho que agora vai ter outra explosão de livro de vampiro, mas enfim. Mas eu acho que... A sua grande tese defendida no Twitter, de que vampiros estão Exatamente. voltando. Eu tenho evidências, inclusive. Mas eu acho que esse negócio do vampiro é muito interessante quando você analisa o que ele significa, assim. Eles são várias coisas, assim. Vampiros são várias coisas. Você pode ter vários pontos de vista de análise, assim. Mas, em geral, o vampiro é o quê? É esse ser imortal, entendeu? Que tem várias questões morais relacionadas. Ele precisa matar pessoas para sobreviver, entendeu? São questões morais, na verdade, que a gente tem também, mas a gente tem de outras formas. Por exemplo, recentemente a gente está tendo muito essa discussão de, tipo, o nosso consumo é ético, sabe? É justo a forma como a gente cria animais para comer, sabe? Tipo, isso é legal, sabe? O arranjo produtivo que a gente tem agora virando 100% economista, né? A forma como a gente faz as coisas e explora as pessoas, ela é moral, sabe? Tipo, você está explorando uma pessoa. Qual a diferença de você comprar uma roupa que foi feita com um trabalho escravo para você ser um vampiro? Acho que mudando um pouco a linha agora, todos os seus contos, tipo, tanto em Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez, quanto em Todas as Cores de Natal, eles tratam de assuntos extremamente diferentes, né? Um é sobre, tipo, as Winx, e o outro é uma casa abandonada. Mas ambos têm a amizade como um elemento muito importante para o enredo. Então, por que você escolhe sempre colocar a amizade nos seus enredos? E por que você acha que isso é tão importante de ser retratado para o público jovem?
Sim. Assim, eu sou uma pessoa que valoriza muito a amizade, assim. Eu acho que as pessoas tendem a ter uma hierarquia de relacionamentos, né? Sei lá, botar relacionamento romântico acima de todos, ou relacionamento familiar acima do relacionamento de amigos, e para mim todos eles estão no mesmo patamar, sabe? A minha família são meus amigos também, tipo, meus amigos são minha família, então eu não vejo muita distinção, assim. Eu acho que são relacionamentos que estão em pé de igualdade. E eu sinto muito que na ficção, às vezes, não acontece isso, sabe? Sempre tento escrever uma coisa, coisas que eu gostaria muito de ler quando eu era adolescente. Então, eu acho que aí entra muito nisso, de tipo, eu sentia muita falta de ler livros com grupos de amigos muito próximos e tudo. Porque eu tenho, hoje mesmo, inclusive, enfim, o dia que eu estou gravando é aniversário de uma amiga minha que é minha amiga desde que a gente tinha 10 anos. Então, a gente tem 20 anos de amizade, sabe? Então, assim, para mim é muito importante. E aí, por isso que isso é um tema, na verdade, recorrente, e acho que em todas as minhas obras. Todos eles vão ter um grupo de amigos que é muito próximo e é como família, sabe? E eu também acho que é muito importante passar isso para os jovens, de entender que, às vezes, você pode escolher a sua família. Às vezes, seus amigos podem ser sua família, sabe? Mudando agora o tema mais para um assunto geral sobre a literatura, muitas das histórias que chegam para os leitores jovens e brasileiros são norte-americanas, mais especificamente estadunidenses, né? Então, você sente alguma responsabilidade por ter o poder de mostrar a nossa cultura e representar muitos jovens nas suas histórias? Então, isso é uma coisa que eu fico me debatendo muito, porque eu não sinto muito essa responsabilidade, porque eu entendo que é inerente a quem eu sou ser brasileira, entendeu? Tipo, nossos costumes, nosso pensamento, tudo. Por mais que eu insista, vai aparecer. Eu lembro até hoje que teve uma das primeiras resenhas que saiu do meu primeiro livro, que é a Ilha dos Dissidentes, que a pessoa reclamou que as pessoas se abraçavam muito. E aí eu fiquei, tá? Mas eu não... Primeiro que eu nem reparei que as pessoas se abraçavam tanto, porque eu abraço pessoas com essa frequência, sabe? E aí eu fiquei, mas por que essa pessoa achou esquisito, sabe? Tipo, as pessoas se abraçam o tempo inteiro. Tipo, eu reencontro a pessoa, principalmente depois da pandemia, vai ser sempre assim. Eu vou e dou um abraço nela, não é mesmo? Tipo, eu vejo que uma pessoa tá triste, o que eu faço? Eu dou um abraço na pessoa, sabe? Então, assim, e aí, depois que esse menino falou isso, eu fiquei, gente, mas por que esse menino achou isso? E aí eu reparei que era justamente por isso, a gente está acostumado a ler livro que é escrito por uma cultura que é diferente da nossa. Uma cultura em que o abraço, ele não é uma coisa tão... como é que diz? Eu esqueci a palavra agora. Mas não é uma coisa tão presente, assim, tipo, o abraço é reservado, sei lá, à sua família, momentos românticos, ou então, tipo, amigos muito próximos. Aqui no Brasil a gente abraça absolutamente qualquer pessoa, sabe? E aí, tipo, depois disso eu percebi, tem coisa que não tem como eu me desvincular, porque é parte intrínseca de quem eu sou, sabe? Então, assim, isso vai aparecer nas histórias, e às vezes isso já é uma questão de identificação. E aí, o que eu falei que eu me debato muito é que há algum tempo, agora o discurso mudou um pouco, parecia muito que você só escrevia uma coisa brasileira se você mexesse com folclore indígena, tipo mitologia indígena. E eu cresci no Centro-Oeste, a gente não tem nenhum contato com isso, sabe? Enfim, eu tenho contato que a gente tem na escola, sei lá, fazendo trabalhinho no dia do folclore, o Saci Pererê, enfim. Saci é indígena? Não sei. Mas, tipo, Saci Pererê, Vitória Régia, essas coisas a gente vê na escola. No dia a dia não é isso que a gente tem, sabe? A gente tem, por exemplo, uma das histórias folclóricas daqui de Brasília é que durante a construção o negócio foi tão rápido que as pessoas caíam dos andaimes e iam sendo colocadas dentro dos prédios, sabe? Tipo, é um negócio muito mais de terror, né? Se você for pensar, do que o folclore indígena. E eu ficava, gente, primeiro que eu não acho que é meu espaço, eu não cresci com esse tipo de história.
Tipo, eu cresci com uma coisa de folclore muito mais religiosa, assim, eu cresci com... Minha avó fazia água benta na TV, sabe? Tipo, o padre Marcelo Rossi abençoando a água e depois ia passando a gente, sabe? Então, assim, com essa questão, tipo, eu não me sinto confortável em tratar de assuntos que não são minha vivência, sabe? Em resumo, eu acho que, assim, o autor brasileiro, por ser brasileiro e crescer, eu acho que tudo que ele escreve é inerentemente brasileiro, por mais que ele tente, tipo, por mais que tenha essas histórias que se passam em Nova York e tal, os personagens, eles podem ser nova-iorquinos, mas é um brasileiro fantasiado de nova-iorquino, sabe? Indo para a última pergunta, mas não para encerrar a entrevista ainda. Voltando um pouquinho no seu processo de escrita, você escreveu um roteiro para uma HQ, né? Que foi o Fio da Navalha. Como foi participar desse projeto, né? Que é o Realezas Urbanas? E qual que é a diferença de escrever uma HQ, um romance, um conto? Qual que é a diferença dessas plataformas tão... Ai, não sei a palavra. Diferentes, elas são diferentes. Não, essa pergunta é muito boa. Eu cheguei no Realezas Urbanas porque o Realezas era para ter uma outra autora que não conseguiu fazer a tempo. E aí eu recebi o convite do editor na época, que era o Felipe Castilho, e aí ele me juntou com Tainan Rocha, que é quem ilustra, né? O que eu tinha que fazer é falar o que eu estava imaginando para uma pessoa desenhar e ela desenhar do jeito que eu estava imaginando, sabe? Então, assim, teve que ter muita conversa entre eu e o Tainan. Primeiro eu mandei uma ideia global, zona do que ia acontecer. Aí a gente ficou conversando e ele falou, talvez se fizer o quadrinho assim e tudo mais. E aí depois disso eu fiz um roteiro que o povo chama, eu esqueci até como é que o pessoal chama. Não é um roteiro como se fosse um roteiro de cinema ou de filme ou uma peça de teatro, sabe? Ele é um roteiro que tem vários blocos de, tipo, descrevendo o que vai acontecer, etc e tal, e as falas. Só que as falas, na verdade, são a última coisa que a gente faz, sabe? Tipo, as falas nesse primeiro roteiro que eu fiz foram mais ou menos, e fala uma coisa tipo assim. E aí ele desenhou com base nisso. Ele já tinha feito um rascunho, aí ele desenhou uma segunda coisa. Aí nisso a gente fechou as falas. E aí ele veio e fez a arte final, entendeu? Então, assim, é um processo que é bate-bola, assim. Eu mando a bola para ele manda a bola para mim, tanto que, assim, eu considero o Tainan tão autor dessa história quanto eu. Assim. Então, é bem mais tranquilo, não tem essa preocupação também da narrativa visual, porque o quadrinho é isso, ó, você está contando uma história visualmente com o auxílio de falas, entendeu? Por isso que o ilustrador é tão autor quanto o roteirista. Se o roteirista só escreve, não tem o desenho, do que serve, sabe? Então, assim, você não tem o auxílio das imagens também. Isso é uma coisa que pode complicar, porque você tem um pouco mais de trabalho para escrever as coisas, sabe? Às vezes, no ilustração, no quadrinho, a pessoa tem que estar com a cara preocupada. Você consegue ver, você olha o quadrinho, não, essa pessoa está preocupada. No livro, não. Você tem que não só falar, fulano está preocupado. Você tem que descrever, enfim, fazer toda uma construção daquele sentimento de preocupação. E o romance é muito mais longo do que um conto, assim. Enfim, o conto, para mim, é como se você pegasse um recortezinho, assim, de uma história só. Hoje em dia, eu começo um conto sabendo onde ele vai parar e o que eu quero mostrar. E, em geral, são cenas, são coisas bem pequenas, assim, períodos de tempo pequenos. Sim. Agora, antes de encerrar a entrevista, a gente vai fazer um joguinho, que é para você responder com a primeira palavra que vier na sua cabeça, ok? E se eu não souber palavras? Sem pressão nenhuma, vamos lá. Tá bom. Um livro. O Castelo Animado, da Diana Wynne Jones. Uma personagem sua. A Síbio, que é a protagonista de Anão. Um autor. Não sei mais nenhum nome de autor, porque você fez isso comigo.
Eu vou colar a Diana Wynne Jones do livro. Ok. Uma música. Eu não sei mais o que é música. Não, mas eu acho a primeira que veio depois que, enfim, foi Strangeness and Charm da Florence. Florence and the Machine. Um filme. Entre Facas e Segredos Um do Ryan momento. Johnson. Um momento? Pode ser um momento futuro, porque a primeira coisa que eu pensei foi poder sair de casa. Esse é o momento que todos aguardamos. Todos aguardamos. E agora a pergunta mais difícil, um ídolo. Nossa. Não sei. A primeira coisa que veio na minha cabeça, depois de pensar, é minha mãe. É uma ótima resposta. Ótimo. Sim. Então é isso. Obrigado, Bárbara. A gente agradece Muito obrigada, Guilherme. a sua presença. E agora, para encerrar, você pode falar onde que a gente pode te encontrar, então todas as suas redes sociais e aonde que a gente pode encontrar seus livros, fazer o jabá de tudo. Tá bom. Eu estou em todas as redes sociais como Bárbara Escreve, menos o Facebook, porque eu não uso mais. Mas Instagram e Twitter é Bárbara Escreve. E os meus livros você pode achar em qualquer livraria online hoje, né? Porque não existe mais livraria aberta. Mas todas as cores não, todas as cores é só na página da Se Liga. Ele não é vendido por livraria, é vendido direto na editora. Mas todos eles, Realezas Urbanas, eu estou com todos eles aqui. E a trilogia Anômalos, esse é um box que não existe mais, mas são esses aqui. Todos eles estão disponíveis em todas as livrarias online, e mesmo se não tiver, assim, na hora que você for procurar, não tiver lá, você pode pedir para eles avisarem quando chegar no estoque, né? Porque com essa coisa da quarentena, os estoques estão demorando mais para poder ser atualizados nas coisas. Eu também tenho várias coletâneas em e-book, todas elas estão disponíveis apenas na Amazon, né? Mentira, Aqui Quem Fala é da Terra está em todas as plataformas de e-book, mas a própria Todas as Cores do Natal está na Amazon, e tem outra de terror que é 4 Minutos para Meia-Noite, que também está lá, e inclusive essas duas, enfim, isso só vai servir para você, porque esse vídeo hoje, elas estão em 99 hoje. Enfim. E também tem Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez, que é uma coletânea, que eu não estou com ela aqui, porque está na minha casa de Curitiba. Eu posso pegar ali, se você quiser, para mostrar. Pode ser. Um segundo, então. Esse, que é uma coletânea que foi o meu último livro que saiu, uma coletânea com 6 autores, né? A Fernanda Nil, o Dinha Notz, o Vitor Martins, a Olivia Pilar e o Ale Santos. E aí a ideia dessa coletânea é cada um explorar uma primeira vez diferente. E a gente tentou fugir dessas primeiras vezes clássicas que todo mundo pensa e tudo mais. Pois é. E aí, enfim, essa é a minha história das meninas invadindo a casa mal assombrada. E eu gosto muito desse conto. Mas eu acho que é isso. Enfim, em geral, eu também tenho um site que é o barbaramorais.com, que se você entrar lá também tem link para todas as coisas que eu já fiz, e fica mais fácil também achar, enfim, saber os títulos e tudo mais. Então é isso. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigada, Guilherme.